seja bem-vindo ao terceiro episódio do segundo dia de Conquert Show. Conquert Show, o maior evento da cadeia da construção civil da América Latina. Tá acontecendo em São Paulo, aqui no São Paulo Expo. Gente, tá demais, a feira tá lotada, vários expositores, várias soluções. E aqui na Trilha do Concreto, nesse episódio, a gente vai falar sobre algo que pra mim, que não entendo, é muito inovador, porém não tem nada de novidade não, é uma tecnologia do futuro pro presente. Estou aqui com o Hernani, com a Michelle, sejam bem-vindos, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Imagina, obrigado. A gente que agradece, né? Exatamente, obrigado pelo convite. Sempre é muito importante para nós podermos compartilhar o nosso conhecimento que a gente vem vivenciando no Brasil e em outros países. Legal, legal. E, gente, no nosso backstage aqui a gente já estava falando sobre alguns pontos da empresa que eles representam e a solução que eles disponibilizam para o mercado. Pessoal, vou deixar o Hernani fazer a introdução e tá demais, tipo assim, são coisas que eu fiquei aqui já passado de tanta informação. Hernani, cara, fala mais sobre esse sistema, conta mais sobre a empresa, fala um pouco dessa jornada. Esse produto já vem contribuindo há décadas com a construção civil e a engenharia. Fala aí, meu irmão. A IVEX surgiu em 1999, né? Quando eu fui para os Estados Unidos fazer um curso lá de proteção, voltamos, nós iniciamos a primeira obra do sul do país. Então a IVEX já tem 26 anos esse ano, a gente vem investindo muito em tecnologia, muito em controle de qualidade. Legal. Hoje a IVEX faz obras em quase todos os estados brasileiros, vendemos para a América Latina todo o nosso material e nós temos sede nos Estados Unidos, Show. Em Boca Raton e em Riverside, próximo de Los Angeles. E vamos inaugurar no final desse ano uma sede entre Fort Worth e Dallas, no Texas. Nossa, que bênção, que bênção, que bênção. E o sistema é o sistema de proteção. O sistema hoje que vem mais sendo usado em edifícios e residências é o sistema de proteção não aderente, que é uma cordoalha de aço envolta com graxa e capa de polietileno de alta densidade. Ela é colocada dentro da estrutura e ela é esticada, e quando ela é esticada, quando ela quer retornar, ela não volta por causa das ancoragens e cunhas. Então ela acaba pressionando o concreto e transferindo uma tensão para essa estrutura. E o que a gente ganha com isso? Ganha maiores vãos, com menores espessuras, elimina uma grande quantidade de vigas, dá velocidade para a obra e, além de tudo isso, ela hoje é super competitiva se comparada com o concreto armado, né? Legal. E assim, esse produto que vocês estão falando para nós é algo que faz com que, como você falou agora, que as obras, as estruturas, elas podem ser feitas com as espessuras menores, com mais resistência, né? Muito legal. O que a gente sempre diz assim, cada obra é uma obra, né? Tem que ser estudada. Mas hoje o que nós vivenciamos é falta de mão de obra. Então é difícil você estar controlando o teu funcionário, o teu colaborador lá na obra vibrando concreto. Sim. E a gente diz que hoje os cabos de aço estão testando a estrutura no momento que você está executando. Então, como é que você acha uma bicheira no concreto armado? Só quando o cliente estiver te ligando. Sim. Na proteção ela acontece durante a execução, você vai lá e arruma e entrega uma estrutura testada para o teu cliente final. Trazendo, além disso, produtividade e aquilo que eu te falei, economia. Agora, claro, cada obra é uma obra, mas como a gente vinha falando, Thiago, a gente precisa prestar atenção em cidades que hoje são referências no mundo, né? Que é o caso de Miami que eu vinha falando para você, que hoje por muitos especialistas é considerada a capital do mundo, né? Por causa da cultura, do entretenimento, gastronomia e todo o investimento externo que está entrando. E 99% das obras lá são protegidas. Temos prédios altíssimos lá que são executados também com proteção. Então vamos olhar para esses mercados e entender por que eles estão escolhendo a proteção, que é um pouco do que a gente quer trazer para o mercado brasileiro.
Legal. E assim, sobre essa solução, como que funciona para poder aplicar em obra? Existe um controle tecnológico antes? Vocês prestam esse serviço de consultoria? Michele, fala um pouco para nós. Então, a proteção ela é prevista em projeto, né? Então, o projetista já faz a verificação ele que determina a posição dos cabos, quantos cabos, aonde que esses cabos vão passar, a elevação desses cabos. Então, isso tudo previsto em projeto pelo projetista de estruturas, né? E uma vez que ele previu esse projeto, aí entra a parte de materiais e a parte de execução, que é onde a gente atua, né, Hernani? A Ivex é uma empresa que nós somos uma indústria, né? Então todos os componentes do sistema nós produzimos. Apesar do Hernani ter falado das sedes nos Estados Unidos, né? A sede oficial, a matriz, vamos dizer assim, né? A matriz é em Curitiba, é um orgulho muito grande pra gente, porque nós temos inclusive tecnologias exclusivas e eu brinco sempre, né? Hashtag Made in Brasil. Então isso também eleva o Brasil lá fora, porque a gente está levando lá para fora tecnologia genuinamente brasileira. Isso engrandece e coloca a engenharia brasileira no protagonismo, né, de desenvolvimento de técnicas dentro da construção civil. Então sim, a gente tem a parte de indústria, onde a gente fornece os componentes do sistema. O sistema ele é industrializado, né? Então tudo que a gente usa na proteção é feito em fábrica, e aí com isso tem esse controle tecnológico que tu falou, né? A primeira vez que eu fui na Ivex, vou me usar como exemplo, porque é uma verdade muito verdadeira. A gente é acostumado à construção civil com tanta gambiarra, né? Infelizmente. E a primeira vez que eu fui lá, eu lembro que eu saí chocada, porque era uma Disneylândia aquela fábrica, sabe, para o engenheiro. Tem um controle absurdo de qualidade ali envolvido em cada produção de cada componente. Então, realmente foi uma coisa que me chocou muito na época, porque a gente é muito acostumado com as coisas, vamos fazer do jeito que dá. Não, e lá é muito rigoroso esse processo de produção. Então tem a parte de indústria, mas a Ivex também tem, né, um corpo técnico de execução, né, fiscalização, de acompanhamento de obra. A gente sabe que muitos construtores e incorporadores, né, os próprios empreiteiros, eles não têm o know-how do sistema. E um dos desafios de quando a gente quer fazer algo que é diferente do convencional é a falta do know-how. Então a gente leva isso para esses construtores, a gente acompanha toda essa execução para que a gente tenha um check lá no controle Ivex de qualidade. Então a gente atua nessas duas frentes. Ô, Michele, esse ponto que você falou sobre o controle e o check e entender que deu certo, o desafio, eu vejo que a engenharia ela é desafiadora no sentido de não poder errar, né? Porque assim, por exemplo, um cálculo de um edifício, se erra um milímetro, a obra não vai dar errado, né? E a questão do controle tecnológico embutido num processo desse, eu acho que ele aperfeiçoa bastante a questão até do pós-venda, né? A manutenção que vocês vão dar depois. Porque assim, o produto, quando a gente fala sobre produto e solução para o mercado, ok, mas como que é o pós-venda, como que é o depois disso, né? Então, e esse ponto é um ponto que a gente quase não percebe, mas de novo eu vou me usar como exemplo. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, fui morar lá, botei tudo novinho dentro de casa. Cara, em 2 meses começou a dar infiltração. Nossa, e é uma tristeza, deu né, Michele? Rachadura, deu um monte de problema. Verdade, tá? Tu nem sabe dessa história, eu acho. mas aconteceu isso. E eu lembro que o meu apartamento, que eu tinha feito tudo bonitinho, virou um canteiro de obras. Assim, e eu lembro que eu quase quis me matar naquela época, porque só quem já viveu no apartamento em obra sabe o estresse que é, né? Não entende. Então, assim, a qualidade do empreendimento, na minha concepção hoje, depois que eu passei por essa experiência, ela é uma dos primeiros benefícios que um construtor tem que levar para um cliente. A segurança. Imagina, segurança. Quem que consegue viver sem se sentir seguro? Para mim também é uma das primeiros indicadores de qualidade de vida é segurança. Sim. Quem consegue trabalhar, produzir, ter paz mental, se tu não se sente seguro, se tu não se sente em paz?
E quando a gente tem um lar, uma casa, é a primeira coisa que a gente busca. Afinal, a gente está ali com a nossa família, vivendo momentos, criando histórias, né? Então eu sempre falo assim, ó, isso é muito fundamental para o cliente final, né? E a Proteção entrega isso. Sempre falo nas minhas palestras que uma das coisas que eu sou apaixonada pelo sistema é que, de fato, ele traz benefícios para toda a cadeia, de ponta a ponta. Desde o projetista, que faz um projeto muito mais rápido e tem uma remuneração melhor. A Proteção, ela é uma oportunidade de carreira bem importante hoje. A gente fala que tanta gente aí está procurando um step para cima, né, nas suas carreiras. Tá aí, ó, o pessoal que faz projeto, a indicação, que a gente tem pouquíssimos projetistas especialistas, tá? Sério? Então a gente tem aí oportunidade de carreira, melhor reconhecimento do seu trabalho, o sistema é mais simples de projetar. O construtor, ele tem isso que o Hernani falou agora há pouco, mais rapidez na execução, mais economia, sustentabilidade, tem uma série de benefícios aí para o construtor e o próprio cliente final, que vai ter uma estrutura, poxa, um espaço amplo, sem pilares no meio, né? Vai ganhar espaço, a própria garagem dele, né? Uma garagem sem pilares, olha que beleza, né? Aquela garagem limpa, só a Proteção viabiliza isso. E ainda essa questão da segurança, né, de saber que a gente vai mitigar as manifestações patológicas, porque como a Proteção gera uma seção de concreto que trabalha majoritariamente a compressão, a gente tem menos fissuras. E por ter menos fissuras, a gente tem também menos chance de infiltração de água, menos chance de corrosão ali nas armaduras que estão ali dentro. Então, é um sistema muito mais seguro, com menos manifestações patológicas. E a gente sabe hoje, se eu não me engano, 40% do custo do empreendimento vai no pós-obra, né? Que é por conta das manifestações patológicas. Então, a gente atua justamente nessa parte também, que é algo que normalmente a gente nunca fala, né? Nunca traz esse assunto para a mesa. Mas já aproveitando aqui, enfim, realmente o sistema traz benefício para toda a cadeia e eu acho que isso é algo bem relevante para a gente levar para o mercado. Esse viés do cliente final a gente tem pensado muito, sabe? Porque hoje o cliente final entra esse revestimento, esse piso, essa esquadria, e aí o construtor está prestando atenção em investir na esquadria, no piso, e a estrutura dele, que vai dar durabilidade, que não vai dar patologia futura, né? Uhum. Essa manutenção que não entra na conta, às vezes não entra na análise, né? Quantos prédios a gente conhece pelo mundo que vem apresentando algum tipo de problema que gerou um custo enorme para a construtora? Isso tudo tem que ser pensado e é uma responsabilidade também do construtor entregar uma estrutura que leve segurança, né? E assim, eu vejo que vira um selo de qualidade, porque isso aí agrega, olhando lá o pós a construção, gente, temos selo de qualidade aqui que a gente usou a Proteção na nossa obra. E isso faz com que, aí olha a cadeia, gera segurança, gera, vamos falar assim, família, é a vida de todos envolvidos ali sendo bem cuidado. E aí volta a questão da engenharia, contribuir para a vida das pessoas, né? Vocês fazem parte de lares ali, nossa, é muito... Exatamente. Não, isso eu fico até arrepiada, tá? Porque realmente é um propósito muito grande, né? Que legal. De fato, a gente atua aí, né, na construção de cidades onde a gente vive, né? E realmente a gente tem muita oportunidade de melhorar a vida das pessoas, Sim. né? Então, assim, realmente é algo que a gente quase não fala, mas isso também é uma falta de conhecimento das pessoas, né? Um leigo, ele não sabe disso, mas a gente precisa educar esse mercado. E é algo que a gente tem feito muito na EVEX, né, Hernani? Não é à toa que a gente roda o Brasil, viaja, estamos aqui hoje, né? Justamente um dos objetivos é esse. Então, a gente, como o maior da América Latina, a gente entende que nossa posição de liderança nos exige esse comprometimento de levar esse conhecimento para o mercado e a gente, inclusive, está investindo muito nisso, porque realmente a gente precisa levar isso para as pessoas normais, né, que não são do nosso mercado. Então, e você sabe, Thiago, que a gente tem, desculpa te interromper, mas assim, a gente tem uma sala de cinema dentro da EVEX, onde a gente passa alguns vídeos para o nosso cliente, para o nosso parceiro, mostrar o que sentimento a gente quer entregar com os nossos produtos.
e tem um vídeo de segurança lá. E a gente pergunta a gente já recebeu mais de 1.000 pessoas lá. Para todas, 100% a gente perguntou qual é o lugar que você se sente mais seguro na sua vida. Eles respondem, minha casa. Sim, ao lar. Então, né? mas e essa consciência de o que te dá segurança? É a estrutura do edifício. Com certeza. Essa não pode ser derrubada e feita novamente, né? Exato. Essa tá para sempre. Ele não é uma parede que se derruba e faz, uma esquadria que você troca. Isso aquilo ali vai viver com a pessoa para sempre. Sim. Né? Então nós precisamos sim valorizar os engenheiros estruturais, valorizar toda a cadeia que participa da estrutura de um edifício, de uma casa, porque é isso que vai viver para sempre com aquela pessoa, né? Gente, falar com vocês está sendo muito enriquecedor para mim, porque dá para ver no olhar de vocês a paixão que vocês têm pelo que vocês fazem. Sensacional, sensacional. E o olhar aponta que é o cliente, que é o consumidor, que é quem vai morar. Isso é muito grandioso, muito grandioso, acho que essa é a palavra. E a gente fala muito aqui no Talk sobre a gente negociar, movimentar, né, compra, venda, mas a gente conseguir trabalhar na vida das pessoas, contribuir para a vida é diferenciado. E aí o leigo olha para a construção civil, olha para o concreto, olha para as estruturas. O que isso aí está contribuindo com a minha vida, gente? Está fazendo parte desde o início. Tudo. Desde o início a gente está debaixo de um teto, a gente está em cima de um chão que foi feita uma estrutura para receber os pilares e tudo mais. E vocês fazem parte disso. Exatamente. Né? Com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta. A história de vocês com o Concrete Show começou quando? Olha, faz muito tempo. A gente participa. Vou te dizer, Thiago, que eu não lembro a primeira vez, mas assim, a gente participa há muito tempo do Concrete Show. A gente acredita que é uma feira que é focada para a estrutura, né? Porque o nome já diz o concreto, né? Sim. Então a gente acredita que aqui é uma feira muito nichada para a cadeia que a gente quer atingir. Então, participa há muito tempo, não sei dizer, talvez 10, 12 anos já. Legal, legal. E tem feito sentido para vocês ser expositores? E aí? Com tá certeza. Tendo bastante visitação, Michele? Nossa, inclusive eu tava falando com o Hernani antes de vir pra cá, eu falei, nossa, eu tô frustrada, porque eu tinha o plano de fazer um monte de coisa na feira e eu não consegui fazer quase nada. Mas por quê? Porque a gente recebeu tanta gente e a gente conversa muito, mas é uma frustração boa. Sim. Porque era isso que a gente queria, né? Isso. Que bom que a gente não tá conseguindo fazer vídeo e coisa, porque a gente tá recebendo as pessoas e as pessoas estão interessadas. Isso foi, assim, a gente também participa de todas as edições. Essa edição, eu tô achando... Eu tô percebendo, assim, parece que as pessoas estão mais interessadas. Elas chegam ali, porque às vezes a gente recebe assim, o que vocês fazem? A gente fala, então tá bom, obrigado. Meio assim, né? Não, a galera tá indo, mas me explica esse sistema, como que acontece isso aqui? Então, tá acontecendo muito isso, inclusive de pessoas que não atuam necessariamente com estruturas, pessoas às vezes curiosas e tal. Então, essa edição especialmente, eu senti isso. Tá um pouco cedo ainda, né? Ainda tem hoje e amanhã, sim. Mas o meu veredito, por enquanto, é esse, assim, muita gente e pessoas bem interessadas. A gente já fez muitos contatos ali, né? Fora que, assim, é um momento... Pra gente é uma alegria, né? Porque sim. A gente convida os nossos clientes, eles vêm... Tá vindo gente hoje lá de Balneário Camboriú, Itapema... Vem gente do Brasil todo, vem gente do Nordeste, vem gente de Curitiba. Então, assim... Mato Grosso. Muitos dos nossos clientes, eles engajam real, né? Eles vêm mesmo com passagem aérea, fica aqui em São Paulo, investe. Então, assim, para nós é um momento de celebração, inclusive, né, Hernani? Porque... é um momento de tipo assim, de realização, né? A gente recebe as pessoas, conversa, vê que elas estão felizes, troca papo mesmo, ideia, eles comentam das obras que estão saindo e contam felizes aquilo ali. Então, é muito gratificante, assim. Receber esse feedback é gostoso, não é? Você sabe que a gente tem um parceiro, e sócio,
que mora em Nova York. Aham. Ele fala que ele espera todo ano para vir aqui e sentir essa energia. É E diferente. ele tá aqui, tá? É, Hoje ele tá legal. aqui. Ele vem todo ano, né? Ele vem Que todo legal. ano, ele vem todo. E esse ano ainda a gente trouxe um cliente americano também. Também tá encantado, né? Tá encantado. É que o Brasil é demais, né, É gente? demais. Gente, e a Ivex. Exatamente. A Ivex é uma empresa brasileira, literalmente, pro mundo. Exatamente. A gente. Olha que orgulho, gente. Olha que orgulho. A Ivex é uma empresa que começou aqui no Brasil, no estado do Paraná. Exatamente. Né? E falando sobre o Paraná, existem outras empresas que estão se expondo aqui, como a IMB também, que é uma empresa brasileira e está levando solução para o mundo. A gente fica orgulhoso disso, porque assim, é uma terra rica, é uma terra que fomenta e contribui para o mundo, não Sim. só com o alimento, que muitas pessoas interligam o Brasil com o mundo pelo agro, mas não, né, gente? Muita tecnologia, Não. soluções. Muito, né? O Brasil é um dos países que mais gera startups no mundo, né? Segundo as pesquisas aí, então tem muita tecnologia sendo desenvolvida aqui. A engenharia também, eu vejo que o brasileiro ele é muito criativo. Sim. Enfim, né? A gente tem participado aí, viajado de vez em quando, né? Participamos aí, a gente tem muito contato nos Estados Unidos, agora Legal. na França também. Olha que gostoso. Então assim, a gente acaba tendo muito contato com as pessoas lá de fora. E a gente vai aos pouquinhos percebendo qual que é o mindset, o que que direciona, né, o desenvolvimento Sim. lá fora. E a gente já começa a ser, é inevitável a comparação, né? Então, claro que tem muita coisa pra gente aprender e a gente também, são duas vias, né? A gente leva a nossa tecnologia pra fora, mas também tá buscando trazer o que a gente aprende lá fora pro Brasil. Legal, isso é importante. Tem dos dois lados tem muito a aprender sempre, né? É uma troca, Mas- né, Michele? Muito grande. Uma troca, na verdade é a globalização do conhecimento, né? Exatamente. Então assim, mas de fato eu percebo assim que o brasileiro ele é muito criativo. A gente sempre trabalhou com um orçamento enxuto, né? Cara, o que mais faz a gente ter criatividade na vida? Sim. Falta de Sim. dinheiro? Porque a gente tem que ser criativo para resolver o problema. E tem que resolver, né? E tem que não não sai tem sem chance. resolver o problema, né? Exatamente. É isso aí. Então o brasileiro ele é muito criativo, né? E é isso que a gente tem buscado, assim, levar para fora esse valor que eu acho que é um grande valor, né? E colocar o Brasil no protagonismo. E agora também a gente está vendo aí uma verticalização dos nossos edifícios, isso também está contribuindo, né? Então, enfim, tem várias frentes aí que eu acho que colocam sim o Brasil numa posição bastante satisfatória, falando globalmente em termos de sistemas para engenharia e construção do modo geral. Né? Legal. Sobre a solução que vocês têm para o Brasil e para o mundo, o Concrete Show ele tem investido muito, principalmente nesse ano a gente entrou, que é um dos projetos, que é a Trilha do Concreto, para poder mostrar as soluções, porque a gente fica tão preso, né? A engenharia, eu falo, os engenheiros não gostam, mas é algo meio quadrado, e comunicar engenharia quadrado porque vocês são de exatas, né? E para comunicar engenharia é algo meio maçante, duro de passar. Mas vocês estão mostrando que estão investindo pesado, como você falou, né, Michele? Nossa. Em poder levar informação, em poder levar o Muito. conhecimento. Porque é aquele negócio, né? É até bíblico isso. A humanidade padece por falta de conhecimento. Né? E a gente mostrando, usando os meios que a gente pode, inclusive as redes sociais, para poder comunicar, para poder engajar. Isso faz com que o mercado fomenta e as soluções cheguem onde precisa, né, gente? Exatamente. E assim, a tecnologia que a gente está usando hoje no Brasil, ela está sendo usada nos Estados Unidos, né? Então, é importante para o mercado brasileiro estudar muito a estrutura que vai utilizar no seu edifício, residência, seja lá o que for, e consultar diversos profissionais. Porque às vezes fica bitolado, é aquele que entende, é aquele que sabe. Consulte vários, a gente tem muita informação, a gente tem conexão com especialistas de diversas áreas das construções no mundo, com muita experiência. Então é importante a gente tentar levar para a construtora ou para quem está pensando em definir uma estrutura as possibilidades que ele pode ter, né?
Legal, legal. Bom, gente, mais um bate-papo aqui na Concrete Show, no Concrete Show. Estamos no segundo dia, como falei para vocês, e é sobre isso. A Ivex, ela está trazendo solução, está modificando o mercado, é uma empresa brasileira para o mundo, é um orgulho para a nossa nação. Gente, muito obrigado por ter aceito. Para mim foi grandioso, tá? Tô saindo com mais uma capacitação, entendendo sobre mais um ponto da construção civil. E eu gostaria que vocês falassem para o público, quem quer conhecer mais sobre vocês, como que conecta com vocês? Redes sociais, No site. dia de hoje, todos os caminhos levam para o nosso stand na Concrete Show, né? Legal, legal. Inclusive a gente está ali com várias ativações, sorteio, apresentação de softwares para projeto. Então hoje, neste momento, quem estiver por aqui, venha nos visitar. Mas a gente tem o nosso Instagram, que é o Ivex Proteção. Nós temos o LinkedIn também Ivex Proteção. Nós temos um site, né, ivex.com.br só. Então a gente está presente aí em tudo quanto é rede. Eu participo muito das redes, Michele Moro, meu Instagram, então legal. Também, quem quiser conversar comigo, o Hernani está lá de vez em quando também, né, Hernani? Cada vez mais digitalizado. Interagindo. E é importante dizer também que a gente tem a nossa experiência Ivex que a gente proporciona lá em Curitiba. Então quem tiver interessado, entre em contato conosco. O que é isso? Então, peraí, o que é a experiência? Essa experiência a gente conta a nossa história, explica como é a proteção, o que ela significa para uma estrutura, mas também tem uma visita guiada na fábrica para entender toda a nossa linha de produção e todo o nosso controle de qualidade. Hoje a Ivex tem um setor que só controla a qualidade dentro da Ivex. E além de tudo, eu tenho uma empresa terceirizada que audita esse departamento de qualidade. Então a gente leva muito a sério. A gente testa nossos materiais pelas normas internacionais. Então a gente está entregando um produto realmente de primeira linha aí. Que legal. Gente, muito obrigado. Vamos movimentar, levar informação. Concrete Show é isso aí, gente. Então não perca tempo. Se você não assistiu ainda os episódios da Trilha do Concreto, vai no YouTube do Concrete Show SA, assista a Trilha do Concreto e possivelmente, quem sabe, a gente visite a fábrica da Ivex para mostrar essas soluções para vocês aqui na trilha. Muito obrigado, gente. Não perca o próximo episódio, vai ter novidade, Votorantim Cimentos. Bora lá. Um abraço.